A polícia invadiu a favela, era carnaval. Eu tinha um irmão de 15 anos que eles espancaram quase até a morte e deram 16 tiros nele. É só um pequeno relato do que acontece dentro da favela. Isso foi em 2003, por isso que eu digo assim, a repressão não é de hoje, a ditadura não acabou, continua. Eu perdi um irmão de 15 anos em 2003, eu perdi vários amigos em 2009, que a polícia matou dentro da favela, entendeu? E vários relatos que eu tenho que passado dentro da favela, que eles entram no barraco, atiram na cabeça de moradores dentro de barraco. Muitas coisas que acontecem na favela, que as pessoas falam, porque moram na favela. As pessoas moram na favela por causa do governo, não é por causa que elas querem. Porque o governo rouba de todo mundo e não distribui o que rouba. Se os moradores da favela fossem distribuídos do mesmo jeito que o governo ninguém moraria em favela, não existiriam favelas. Existiriam vários morumbis. Eu acho que é só isso que eu tenho para falar. Que a polícia não acabou, não vai acabar, enquanto a gente não arrumar uma estratégia de acabar com a ditadura do Brasil. Entendeu? Eu acho que é um pouco do que eu passei por isso, da polícia. E até hoje eu sou perseguida sim pela polícia, porque foi o meu irmão. E nunca eu vou parar de falar isso. A criação do inquérito 1/2013, também conhecido como inquérito dos Black Blocs, está inserido nesse processo que vem acontecendo desde junho. E nesse processo, as ameaças de condução coercitiva, eles são só a primeira faceta disso tudo, né? O inquérito tem como objetivo, na verdade, mapear e fazer um grande banco de dados dos manifestantes. E aí o coroamento de tudo isso a gente teve recentemente, que foi a prisão do Fábio e do Rafael. Eles foram presos a partir desse inquérito, né, a partir desse mapeamento. E esse inquérito é absurdo por vários motivos, né, mas o principal deles é porque ele investiga pessoas e não crimes. Justamente porque ele tem o objetivo de fazer esse mapeamento. E o próprio fundamento do inquérito, né, a própria portaria de criação do inquérito, ela fala disso muito claramente. Ela diz que esse inquérito, enfim, o que fundamenta, né, a criação do inquérito é que existem pessoas que se organizam para questionar o sistema vigente. Então, ele é muito claro já desde o início, né? Isso está escrito na própria portaria do inquérito. A gente tem chamado de estado de exceção nos últimos dias aí, é óbvio que, em grande medida, sensibilizado pela ousadia que o Estado tem vindo para cima dos movimentos. Ele não é uma exceção, não pode ser configurado como um estado de exceção, mas ele tem sido a regra, ele é uma regra histórica, como a Érica muito bem pontuou, desde o processo de conquista, do sequestro de africanos para cá, do massacre indígena aqui, mas em especial da configuração do capitalismo, como o capitalismo se formou aqui no Brasil, e como esse sistema penal e prisional capitalista histórico, como ele se configurou aqui no Brasil. As polícias brasileiras já nascem para reprimir levantes de africanos escravizados. Essa separação, esse tema da categoria preso político tem surgido desde junho do ano passado, com as vitórias fundamentais que nós conseguimos frente ao Estado, de forma autônoma, de forma horizontal, de forma libertária também, de forma histórica. Óbvio que o Estado reagiria. E uma das armadilhas que a gente está correndo risco de cair é essa separação entre presos políticos e presos comuns. Uma armadilha que a esquerda, que certos setores da esquerda já caiu nas últimas décadas, no período da ditadura civil-militar, um período que esse sistema penal prisional ele foi aprimorado, mas ele não foi inventado com a ditadura, ele foi aprimorado com a ditadura. E uma das formas que a esquerda, uma das armadilhas que a esquerda caiu ao sair da ditadura foi separar
quem seriam os presos políticos, os lutadores políticos e de uma massa considerada a época de campesinato, considerada a época subproletariado, que seriam os presos comuns. Então, essa categoria, preso político, ela tem uma história também recente no país. É uma história que eu acho que a gente não pode repetir. Pelo menos é um posicionamento que o movimento das Mães de Maio, outros movimentos próximos da rede de familiares de vítimas da violência, tem posicionado há muito mais tempo. Na questão da criminalização, eu acho que a partir de ontem foi marcado um estado de declaração de guerra da Polícia Militar contra os movimentos. E deixou claro, e com a presença hoje, com essa praça cercada desse jeito, que não haverá condescendência e nem respeito à legalidade, que todos nós corremos o risco de sermos presos e torturados e de acharem nos nossos bolsos ou nos nossos pertences bombas, droga e tudo mais. Eu vivi a operação lá na Cracolândia e eu cheguei a dizer isso ao governador e ao secretário da Segurança Pública, que a gente corre o risco de ser preso e morto e ainda dizer que a gente era traficante e usuário e ainda tinha armas e tinha bombas. Então, a criminalização é feita de uma maneira forjada, vergonhosa e covarde. E eu queria dizer a última coisa para vocês, especialmente para os jovens. Não desistam! Não desanimem! A dizer aqui, mas que seja verdade. Não tenha arrego! Não tenha arrego! A gente tem que se manter firme. Os que são mais velhos, o senhor José está aqui, eu que sou também da turma dos mais velhos. Quero dizer para vocês, vocês são a esperança de um mundo mais solidário, fraterno, humano, verdadeiro e justo. Não desistam, não tenham medo. A força da verdade, a justiça, a partilha, a solidariedade, a contestação, a desobediência e a resistência hão de vencer.